Fala pessoal! Nessa videoaula nós vamos falar sobre o processo de transporte de substâncias pela membrana plasmática. Vamos diferenciar transporte passivo de transporte ativo e também vamos estudar a difusão simples e a difusão facilitada. Aqui nós veremos como é que o gás oxigênio e a glicose entram nas células do corpo humano e como é que o gás carbônico sai das células do corpo humano. O conteúdo tá muito bacana e foi preparado com muito cuidado para você que vai realizar o Enem e outros vestibulares. Então, depois da vinheta, a gente começa a nossa videoaula. Vamos lá, galera! Para que essa videoaula fique bem de boa para você, eu quero primeiro que você entenda que quando se fala de transporte de substâncias pela membrana plasmática, existem dois tipos gerais desse processo. O primeiro tipo é o transporte passivo, que não gasta ATP, ou seja, não gasta energia. E o segundo tipo é o transporte ativo, que gasta ATP, ou seja, gasta energia. Quando se fala de transporte passivo, existem três tipos. O primeiro é a difusão simples, o segundo é a difusão facilitada e o terceiro é a osmose. E quando se fala de transporte ativo, existem vários processos que ocorrem nas células, mas um é crucial para você que vai realizar o Enem e outros vestibulares, que é a bomba de sódio-potássio. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre a difusão simples e sobre a difusão facilitada. Depois, nós teremos uma videoaula para falarmos sobre a osmose e uma videoaula também para falarmos sobre a bomba de sódio-potássio. Ok? Então, vamos começar aqui a falar sobre a difusão simples. Beleza, pessoal? Vamos lá falar sobre a difusão simples. Eu coloquei para você o conceito e aí vai ficar tudo bem de boa. Difusão simples é o transporte de soluto pela membrana plasmática, que ocorre do meio mais concentrado em soluto, que nós vamos chamar de solução hipertônica, para o meio menos concentrado em soluto, que nós vamos chamar de solução hipotônica. Preste muita atenção. Quando eu coloco aqui soluto para você, eu estou querendo me referir a qualquer substância que nós podemos encontrar nos seres vivos que não seja a água, porque nos seres vivos a água funciona como solvente. Jamais esqueça dessa paradinha. Sossegado? Uma observação aqui para você é que o objetivo da difusão simples é igualar a concentração dos meios, ou seja, fazer com que a concentração de soluto fique igual nas duas soluções. Nós dizemos então que a finalidade da difusão simples é alcançar a isotonia nas soluções, ou seja, o equilíbrio em soluto nas soluções. Um exemplo que eu trouxe aqui para nós discutirmos de difusão simples é a entrada de gás oxigênio e a saída de gás carbônico das células do corpo humano. Para ficar bem claro para você isso, eu quero conversar com você rapidinho sobre a respiração celular, que é o processo de obtenção de energia que acontece dentro das células do corpo humano. Gente, na respiração celular, a célula pega uma molécula de glicose e reage com 6 moléculas de gás oxigênio, produzindo 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água e energia na forma de ATP. Então, note que na respiração celular é consumido glicose e gás oxigênio e é produzido gás carbônico e água.
Aí, como você já deu uma enxergadinha nesse processo, bora falar então sobre a difusão simples do gás oxigênio para dentro das células do corpo humano e do gás carbônico para fora das células do corpo humano. Galera, o que acontece é que no corpo humano nós vamos encontrar sempre o gás oxigênio em maior concentração fora das células e em menor concentração dentro das células. Isso acontece porque a todo momento as células estão realizando respiração celular e aí elas consomem o gás oxigênio que está dentro delas, de modo que a concentração desse gás fica bem baixa dentro das células, quando comparado com a concentração desse gás fora das células. Então, por difusão simples, o gás oxigênio tende a entrar nas células. Ele vai sair do meio mais concentrado, que é fora delas, e vai para o meio menos concentrado, que é dentro delas. Não esqueça que a difusão simples busca alcançar o equilíbrio, a isotonia nas soluções, ou seja, busca fazer com que a concentração do soluto fique igual, tanto de um lado quanto de outro, ou seja, fique igual tanto em um meio quanto no outro. Gente, então olha aqui no nosso esqueminha. Eu representei aqui para você 16 moléculas de gás oxigênio. Cada molécula está representada por uma bolinha vermelha. Então, do lado de fora temos 16 moléculas de gás oxigênio. E do lado de dentro nós temos 8 moléculas de gás oxigênio. Para que a concentração de gás oxigênio fique igual dos dois lados, é necessário sair 4 moléculas do lado de fora para o lado de dentro da célula. Aí vai ficar 12 moléculas fora e 12 dentro. Só que deixa eu te falar um negócio. Nas células do corpo humano, esse equilíbrio nunca vai acontecer, porque a toda hora o gás oxigênio que está entrando na célula está sendo consumido na respiração celular. Então sempre vai ficar muito mais gás oxigênio fora do que dentro, e aí vai ficar entrando gás oxigênio a todo momento na célula por difusão simples. Sossegado? Agora, quando se fala do gás carbônico, fique esperto. Para o gás carbônico, nós teremos a seguinte situação: uma grande concentração de gás carbônico dentro das células e uma baixa concentração de gás carbônico fora, quando a gente faz essa comparação. Leandro, mas por quê? Porque a todo momento as células estão realizando respiração celular. Então, a todo momento as células estão produzindo gás carbônico, de tal forma que dentro das células vai ficar sempre uma grande concentração quando comparado com fora. Então, para o gás carbônico, dentro nós temos o meio mais concentrado e fora o meio menos concentrado. Então, por difusão simples, o gás carbônico sai de dentro das células e vai para fora. Lembre, o objetivo da difusão é sempre alcançar a isotonia. Então, por exemplo, se a gente tem aqui 16 moléculas de gás carbônico dentro da célula e 8 fora da célula, para que haja o equilíbrio, vai ter que sair 4 do lado de dentro para fora. Só que, gente, sempre pelo fato do gás carbônico estar sendo produzido pela respiração celular dentro da célula, ele vai ficar em maior concentração do que fora. Então, nunca vai haver esse equilíbrio. Então, a todo momento, o gás carbônico vai estar saindo de dentro da célula para fora da célula. Então, esse é o processo chamado difusão simples. Bora falar agora sobre a difusão facilitada. Galera, agora que vocês já conhecem o processo de difusão simples, vai ficar muito de boa vocês entenderem o processo de difusão facilitada. A essência é a mesma da difusão simples. A diferença é que a difusão facilitada vai envolver a participação de proteínas da membrana plasmática.
Então vamos para cima do conceito para você ficar esperto. Difusão facilitada é o transporte de soluto pela membrana plasmática, que ocorre do meio mais concentrado, que é a solução hipertônica, para o meio menos concentrado, que é a solução hipotônica. Agora, fique esperto aqui, ó, com o auxílio de proteínas permeases. Você deve ter percebido que o conceito, na sua maior parte, é igual o conceito da difusão simples. Só muda esse finalzinho aqui, ó, com o auxílio de proteínas permeases. Coloquei uma observação aqui para você relacionada à difusão facilitada. O objetivo da difusão facilitada é igualar a concentração dos meios, ou seja, alcançar a isotonia nas soluções, assim como na difusão simples. Sossegado? Sossegado ou não? Aí, ó, o exemplo que eu trago aqui nessa videoaula é a entrada de glicose nas células do corpo humano. Como vimos agora há pouco, na respiração celular que acontece dentro das células, a glicose reage com 6 moléculas de gás oxigênio, produzindo 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água e energia. Resumindo a história, a todo momento é consumido glicose na respiração celular. Por conta disso, o que vai acontecer é que vamos ter a seguinte situação. Do lado de fora das células do corpo humano, sempre encontraremos uma maior concentração de glicose do que do lado de dentro, porque dentro das células do corpo humano, a glicose está sendo consumida na respiração celular. Aí você já manjou, né? Do lado de fora das células vai ser o meio mais concentrado em glicose e do lado de dentro o meio menos concentrado em glicose. Aí a glicose sai de fora para dentro pela difusão facilitada. Só que note o seguinte no esqueminha, vai. Aqui nós temos esquematizado uma proteína da membrana plasmática que vai permitir a passagem da glicose. O nome dessa proteína é proteína transportadora ou carreadora. Ou então você pode chamar de proteína permease. Cuidado, viu? A difusão facilitada não envolve o gasto de energia. Não esqueça que tanto a difusão simples quanto a facilitada tem por objetivo igualar a concentração do soluto nos dois lados, concorda comigo? Então, por exemplo, se aqui do lado de fora da célula eu estou representando 16 moléculas de glicose, cada uma por uma bolinha dessa, e do lado de dentro eu estou representando 8 moléculas de glicose, para que haja um equilíbrio na concentração de glicose dos dois lados, tem que sair 4 moléculas de fora para dentro. Aí vai ficar 12 do lado de fora e 12 do lado de dentro. Só que esse equilíbrio não vai ser alcançado nunca. Por quê? Porque a célula não para de consumir a glicose na respiração. Então o que vai acontecer é que toda hora a glicose vai sair de fora da célula para dentro da célula pela difusão facilitada, com auxílio da proteína da membrana plasmática chamada permease transportadora ou carreadora. Ficou ou não ficou esperto aí na difusão facilitada? É isso aí, galera! Pessoal, então fiquem atentos ao fato de que o que vai diferenciar a difusão simples da facilitada é que na difusão simples não ocorre a participação das proteínas permeases e na difusão facilitada ocorre a participação dessas proteínas. Também atente que o que há de comum nos dois processos é que em ambos ocorre o transporte de soluto do meio mais concentrado nele para o meio menos concentrado nele, no soluto. Por conta disso, nós falamos então que a difusão simples e facilitada ocorrem a favor do gradiente de concentração. Vale a pena também ressaltar aqui nessa videoaula que as substâncias que vão atravessar a membrana plasmática pelo processo de difusão simples são substâncias pequenas e que são apolares, assim como
os lipídios que nós encontramos na membrana plasmática. Já as substâncias que vão atravessar a membrana plasmática pela difusão facilitada são substâncias que terão tamanho pequeno, mas que normalmente serão polares. E aí você tem que lembrar daquela história da química, de que semelhante dissolve semelhante, de que semelhante interage com semelhante. Quando as substâncias forem pequenas e apolares, elas vão conseguir passar na membrana plasmática sem o auxílio de proteínas, porque a membrana plasmática ela é relativamente apolar por conta dos lipídios que constituem ela. Já por outro lado, quando as substâncias forem pequenas e polares, elas terão dificuldade de atravessar a membrana plasmática, porque a membrana plasmática é formada por lipídios. E aí, para essas substâncias conseguirem atravessar, vão precisar da ajuda de proteínas permeases, que vão facilitar a travessia delas. Muito cuidado com isso daí. Então, por exemplo, o gás oxigênio e o gás carbônico conseguem passar pela membrana por difusão simples porque eles possuem característica apolar. Já a glicose, que é um carboidrato, não consegue passar pela membrana por difusão simples porque a glicose, por ser um carboidrato, tem característica polar. Aí ela vai precisar da ajuda das proteínas da membrana, das proteínas permeases. Você conseguiu entender isso? Show de bola, né? Então, filhote, se essa videoaula ajudou você, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, dar aquele like pro professor e deixar um comentário aí falando o que você achou da videoaula, porque assim você me ajuda a melhorar a qualidade das videoaulas para você, beleza? Então é isso, muito obrigado, até a próxima videoaula. Falou!